No vídeo de hoje, você vai ouvir um relato que aconteceu em São Paulo. Se você gosta de café e mistérios inexplicáveis, seja bem-vindo. Você está no Café com Mistério. Boa noite a todos. Eu me chamo Jeane e tenho 48 anos. Eu sou natural de Cuiabá, mas há 21 anos moro no estado de São Paulo. No começo dos anos 2000, eu e minha família viemos para São Paulo em busca de novas oportunidades de emprego. E eu também pretendia fazer faculdade de enfermagem. Nos primeiros anos foi muito difícil, mas logo que nos estabilizamos, eu comecei a fazer o meu curso. Desde que cheguei em São Paulo, eu sempre trabalhei de babá, e foi através de uma das minhas professoras da faculdade, ela me recomendou a uma amiga, e eu me tornei babá dos 2 filhos de uma promotora. Eram 2 crianças adoráveis, o menino de 4 anos, que eu irei chamar de Jota, e a menina de 6, que eu irei chamar de Ive. A minha patroa era muito boa e generosa comigo, e como eu morava com a minha mãe, ela permitia que eu cuidasse das crianças na minha casa. E sempre que ela precisava viajar a trabalho, as crianças dormiam comigo na minha casa. E ela também me disponibilizou um de seus carros para me auxiliar com as crianças. Era muito cômodo, pois caso eu precisasse fazer algo particular, a minha mãe olhava as crianças para mim. Porém, tudo mudou quando meu irmão mais velho, recém-divorciado, veio morar com a gente. A minha patroa não permitia mais que eu cuidasse das crianças na minha casa, pois haveria um homem morando lá. E apesar de eu insistir muito, ela recusou e até me prometeu um aumento de salário para eu cuidar das crianças em seu apartamento. O que era péssimo para mim, pois lá eu não teria a liberdade que eu tinha em casa, com a ajuda da minha mãe. Não havendo saída, eu aceitei. Eu ficaria com as crianças no apartamento dela e dormiria por lá quando fosse necessário. Ela morava em um apartamento no centro da cidade. Era uma cobertura. Era um apartamento luxuoso, mas apesar de ser muito bonito, aquele lugar me dava arrepios. Eu nunca fiquei muito tempo lá. Eu só ia para pegar algumas coisas das crianças. Porém, era um lugar com uma sensação de vazio e uma atmosfera muito assustadora. Era um apartamento lindo, com uma sala bem ampla e uma varanda enorme. No apartamento haviam 3 quartos e uma suíte. As crianças dormiam uma em cada quarto. A suíte era da patroa e havia um quarto, que para mim era o lugar mais sombrio da casa. Era um quarto cheio de bonecas, de todos os tipos, formas e tamanhos. A minha patroa era uma colecionadora. Desde criança, ela adorava bonecas. Então, sempre que ela viajava para estado ou país diferente, ela trazia uma nova boneca para a sua coleção. Também havia uma empregada na casa, que trabalhava até às 4 da tarde. Eu não me dava muito bem com ela, portanto, eu ficava sempre no quarto com as crianças, ou então na sala, assistindo TV. A empregada me detestava. Ela estava sempre reclamando, dizendo que eu bagunçava a casa e tirava as coisas do lugar. Estava sempre me perturbando. Foi muito difícil no começo me adaptar com aquela mudança, porém eu estava no último ano da minha faculdade e eu precisava muito daquele dinheiro. Durante 3 anos, eu cuidei das crianças na minha casa e eu já estava acostumada com o conforto da minha casa. E eu não tinha outra solução, pois infelizmente nós precisávamos acolher o meu irmão. Os primeiros 2 meses no apartamento foi bem tranquilo, apesar daquela atmosfera estranha, apesar de parecer um lugar vazio e opressor, eu já estava me adaptando. Tudo começou em uma quarta-feira. A minha patroa precisava viajar para outro estado e só voltaria na sexta-feira, e eu deveria passar 2 noites com as crianças no apartamento. E essa foi a primeira vez que eu precisei ficar naquele lugar sozinha. Após a empregada ir embora, eu tranquei tudo e dei banho nas crianças. Fiz um balde de pipoca para cada um e fomos para a sala assistir um desenho na TV. E por mais que tudo estivesse calmo e silencioso, eu estava sentada no sofá na sala e tinha a constante sensação de que alguém me observava, e como se nós não estivéssemos sozinhos naquela enorme sala. Enquanto assistíamos o desenho, o Jota dormiu, e eu o peguei no colo, levei para o quarto e coloquei na cama. Cobri e voltei para a sala, para fazer companhia para Ive. Mas ao chegar na sala, algo estranho fez com que eu sentisse um gelo na espinha.
A Ivy estava sentada no sofá, porém a porta do quarto de bonecas, que sempre ficava trancada, estava aberta. Na verdade, a porta estava escancarada, o que era impossível, pois a porta sempre ficava trancada e a chave ficava no escritório da patroa, que também estava trancado. Sempre que a patroa viajava, ela deixava o escritório trancado. Eu estava muito assustada. Porém, me convenci que ou a empregada ou a patroa talvez possam ter esquecido o quarto de bonecas destrancado. Caminhei pelo corredor e olhei para dentro do quarto. Tudo estava em completo silêncio. Todos aqueles rostos de boneca, eu confesso que era assustador. Fechei a porta e nem sinal da chave. Voltei para o sofá e continuei a assistir. Estava ficando tarde, era por volta das 10 horas da noite. Levei a Ivy para o quarto e ficamos brincando com alguns brinquedos, até que ela pegou no sono. Isso era por volta das 10h40 da noite. E apesar das crianças terem dormido e finalmente eu poder descansar, eu não estava aliviada, pois ainda seria uma longa noite sozinha naquele lugar e eu tinha certeza que eu não conseguiria dormir. A atmosfera daquele lugar estava me atormentando. Eu fui para a sala e havia uma pilha de DVDs. Escolhi um filme e fui assistir. E por volta da 1 da manhã, eu já estava pegando no sono, quando eu ouvi alguma coisa ranger, vindo do corredor, onde ficava o quarto das bonecas. Me levantei e fui em direção ao quarto. Eu estava morrendo de medo e não sabia o que fazer, pois aquele lugar me assustava sem fazer barulho, imagina fazendo. Abri a porta do quarto e vi que o barulho vinha de um balanço cheio de bonecas que ficava no meio do quarto, que por algum motivo, sem vento nenhum, ele estava balançando de um lado para o outro, lentamente. Tomei coragem e entrei no quarto. Cheguei próximo ao balanço e o segurei, deixando ele parado, e com as luzes acesas, eu não vi a hora de sair correndo daquele quarto. Voltei novamente para a sala, fechei a porta e imaginei que já era hora de ir deitar. Fui para o quarto da Ivy e deitei ao seu lado. Demorei um pouco, mas peguei no sono. E no dia seguinte, eu acordei às 6 da manhã e, como de costume, arrumei as crianças para levá-las para a escola. Essa não costumava ser a minha tarefa, eu apenas buscava as crianças na escola, mas quando a mãe estava viajando, essa era a minha responsabilidade. Desci até o estacionamento, onde estava o carro que a patroa me disponibilizou para levar e trazer as crianças. E apesar do carro ser dela e estar no nome dela, ele sempre ficou comigo desde que ela comprou, e também era a primeira vez que o carro passava a noite naquele condomínio. Assim que eu abri a porta do carro para colocar as crianças na cadeirinha, eu fiquei paralisada de tanto medo, pois eu não acreditava no que eu estava vendo. Uma das bonecas do quarto estava lá, sentada no banco de trás. Eu fiquei apavorada, pois eu não fazia ideia como aquilo foi parar lá. Peguei a boneca e coloquei no porta-malas, pois eu já estava atrasada para levar as crianças para a escola. Fui o caminho inteiro cismado com aquela boneca. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Era uma boneca pequena, de no máximo uns 30 centímetros. Uma cabeça de porcelana e, apesar de ser assustadora, era uma boneca bem bonita. Eu não tinha explicação para o que estava acontecendo. A única coisa que eu conseguia pensar era que a tal da empregada, que me detestava, deveria estar tentando me assustar. E como ela cuidava da limpeza de toda a casa, eu tinha certeza que ela deveria ter uma cópia da chave daquele quarto. Após deixar as crianças na escola, eu fui para a casa da minha mãe, pois eu precisava resolver algumas coisas. Assim que terminei e voltei para o carro, eu mal podia acreditar novamente no que eu estava vendo. Percebi que a boneca havia mudado de lugar. Eu havia colocado ela no porta-malas e agora ela estava sentada no banco do passageiro. Aquilo estava me assustando cada vez mais, e antes de buscar as crianças na escola, eu voltei para o apartamento, peguei a boneca e subi. Perguntei à empregada se ela fazia ideia de como aquela boneca havia ido parar no carro, e me olhando com um ar de desprezo, ela respondeu: "Você acha que eu fui até o carro colocar uma boneca lá?" Eu respondi que não, eu apenas estava tentando entender como isso aconteceu. Perguntei se ela sabia, porque o quarto das bonecas estava destrancado. Ela me respondeu que a patroa deve ter esquecido, e ela também não tinha uma chave reserva para trancá-lo. Fui até o quarto e coloquei a boneca de volta. Não me lembro exatamente aonde, mas coloquei em uma das prateleiras que estava cheia com outras bonecas. Aquele dia, eu passaria mais uma noite naquela casa, porém, eu estava muito apavorada. Naquela noite, eu estava com muito medo de ficar sozinha, então liguei para a patroa e falei que eu estava me sentindo mal.
Pedi para ela se eu poderia chamar a minha mãe para passar aquela noite comigo. Ela autorizou e disse que não havia problemas. Por volta das 7 horas da noite, a minha mãe chegou na casa, me perguntando o que estava acontecendo. Eu contei toda a história para ela e ela ficou em choque e também me disse que não sentia uma boa energia daquele lugar. Tudo estava calmo e nós passamos a noite lá. Nada estava acontecendo, até o momento que eu acordei no meio da noite com um barulho bem forte de porta batendo. Me levantei da cama e o barulho não parava. Era como se alguém estivesse segurando a porta e batendo ela várias vezes. Acordei a minha mãe, que também ouviu as batidas. Nós duas nos levantamos e fomos em direção ao corredor. Eu estava sentindo muito medo. E ao chegar, nos deparamos com a porta do quarto das bonecas batendo sem parar, como se alguém segurasse a porta e fechasse e abrisse com muita força. Eu estava apavorada. E minha mãe, que é muito mais corajosa que eu, caminhou até a porta e a segurou. Foi quando ela parou de bater. Minha mãe acendeu a luz do quarto e entrou. Ela ficou alguns segundos caminhando pelo quarto e observando as bonecas. E ela me disse que a energia daquele quarto era aterrorizante. Ela também me disse que toda a sensação estranha que sentimos naquela casa vem daquelas bonecas. Era uma coleção muito sinistra de bonecas, vindas de vários lugares e de várias épocas. Sabe Deus por onde aquelas bonecas passaram e a quem elas pertenciam. E também me disse que havia uma coisa que não estava feliz naquele lugar. Fechamos a porta e voltamos para o quarto. Eu e minha mãe fizemos uma oração e voltamos a dormir. No dia seguinte, acordamos, fui levar as crianças para a escola e a minha mãe para casa. Já era sexta-feira e seria o dia que a minha patroa voltaria para casa. Voltei para o apartamento com as crianças depois da escola e minha patroa já havia chegado de viagem e ela veio conversar comigo, perguntar se eu já estava me sentindo melhor. E eu contei para ela o que realmente aconteceu. Falei que eu não estava me sentindo mal e que, na verdade, uma das bonecas do quarto havia saído e aparecido dentro do carro. Falei dos barulhos e da porta batendo. Ela ficou desacreditada. Disse que jamais havia visto algum barulho ou muito menos uma boneca mudar de lugar sozinha. Eu conversei com ela e disse que resolveria o mais rápido possível o problema do meu irmão para as crianças voltarem para casa comigo. Ela concordou e foi assim que aconteceu. O meu irmão conseguiu uma casa para ele morar e as crianças voltaram para minha casa. E depois disso, eu cuidei mais 3 anos delas. E depois daquelas 2 noites, eu nunca mais fiquei sozinha dentro daquele apartamento. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.